Já de volta com o segundo bloco do Estúdio Sat. A busca incessante pelo corpo perfeito vem aumentando a cada dia, né? E apesar de tantos novos estudos e pesquisas em busca da perda de gordura corporal, o que vemos é exatamente o contrário. A obesidade segue aumentando progressivamente no Brasil. E a gente vai falar hoje com o Dr. Abinader, que já está aqui conosco no estúdio. Ele que é médico com área de atuação na longevidade humana. Dr. Abinader, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Paula. Muito obrigado. Antes de nós entrarmos nesse nosso assunto, que é da obesidade, inclusive algumas doenças que levam o ser humano a ser mais obeso, a ganhar aquela gordura, às vezes a gente não come nada e não sabe de onde está. Gente, estou engordando tanto, mas eu estou fazendo dieta, fazendo exercício físico. Daqui a pouco a gente vai entrar aí nessa realidade. Eu queria saber como que é o seu trabalho. Acho que é a primeira vez que eu estou entrevistando um médico com área de atuação na longevidade humana. Pois é, Paula, a minha história é interessante. Eu sou cirurgião de formação, com área de atuação em videolaparoscopia. Eu larguei a cirurgia bariátrica, eu mal comecei na cirurgia bariátrica e já larguei. Me interessei muito pela longevidade, justamente atraído pela obesidade, porque o primeiro passo para você envelhecer saudável, infelizmente ou felizmente, é estar magro, né? A garantia da circunferência abdominal em números bem restrito para homens ou para mulheres, que a gente pode tocar nesse assunto, e a diminuição da gordura visceral, é um dos principais fatores que vai me garantir que o indivíduo vai inflamar menos. Inflamando menos, ele talvez tenha uma garantia de uma expectativa de vida maior, até porque o câncer, ele aumenta em 11 vezes só o fato de você estar obeso. Então, isso me atraiu. Hoje a medicina da longevidade humana, foi abrangida pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica. E não tem nada a ver com geriatria, com endocrinologia, ninguém está roubando espaço de ninguém, não tem nada a ver com as especialidades continuam tratando as doenças, continuam existindo, nós precisamos dela. E a medicina da longevidade humana, ela apenas tenta prevenir ou dar performance e potenciar uma longevidade mais saudável. Doutor, sabe que eu tenho uma dúvida a respeito do seguinte, a gente vê, né, na mídia, em tudo, as pessoas falando que as pessoas estão envelhecendo mais, né? Hoje as pessoas estão conseguindo chegar numa longevidade. Mas eu li, eu acho que foi uma pesquisa da BBC Brasil, falando a respeito de que daqui a 15 anos o Brasil seria o país mais obeso do mundo. Isso foi o quê? Eu li em 2016, eu acho, ano passado. E aí eu não consigo entender essa questão. Em 10 anos, o Brasil aumentou em 60% os índices de sobrepeso. Hoje nós já estamos entre 60% e 70% da população em sobrepeso, mais sobrepeso de homens do que de mulheres. E, obviamente, nós estamos esticando mais a expectativa de vida, você colocou de forma brilhante, mas nós estamos aumentando a expectativa de vida, recebendo um pacotinho aos 45 de remédio, aos 50 o segundo comprimido, aos 60 o terceiro, e aos 70 toma o quarto, para tirar o efeito colateral dos 3 primeiros. Então, por quê? Por que ninguém questiona por que você tem que tomar um remedinho de pressão que começa às vezes aos 40, 50? Quem começa, né, obrigatoriamente nem todos vão começar. E quando que é o prazo de terminar de tomar isso? Um produto que o seu corpo nunca produziu, uma substância que não pertence ao seu corpo. E a gente tem que tentar, esse processo de envelhecimento, ele começa quando? Quando você é gerado no útero da sua mãe. Então a prevenção já começa antes de nascer. A prevenção começa com a grávida. E nesse sentido, a gente tenta minimizar os efeitos do envelhecimento. Não adianta nada envelhecer mais, mas envelhecer mais sem menos saúde. Isso não faz sentido. Doutor, a gente sempre fala aqui a respeito da boa alimentação, a gente dá dicas, inclusive, para o pessoal de casa, a gente fala sobre atividade física regular, só que tudo isso é preciso ter um acompanhamento, né? Uma boa alimentação, você tem que ter um nutrólogo, nutricionista, ou um médico na área de longevidade humana, que te ajuda, inclusive... Ou todos juntos. Ou todos juntos. E aí, algumas pessoas... Como eu comecei, eu falei, acho que no primeiro bloco, né? Gente, eu só tô ganhando peso. Eu faço dieta, eu tenho uma alimentação balanceada, eu não entendo por que o meu peso só aumenta aqui nessa balança. Acho que essa balança tá com problema. Gente, acontece muito de ter desequilíbrio hormonal também, né, doutor? É verdade. A gente também não pode colocar toda a culpa no desequilíbrio hormonal, porque às vezes
As pessoas falam, eu tenho hipotireoidismo. O hipotireoidismo corresponde de 7 a 10% somente do aumento do peso e você não pode colocar totalmente a culpa nele. Eu não faço atividade física. Não fazer atividade física talvez aumente teu peso em 20 a 30%. E o que me sobra? Me sobra 70 a 80% de uma boa alimentação. Infelizmente, nós estamos comendo cada vez mais e os grupos de alimentos cada vez piores. A tal da pirâmide alimentar, a tal da obrigatoriedade de comer de 3 em 3 horas. Será que realmente nós precisamos comer de 3 em 3 horas? Será que nós somos os únicos animais no planeta que tem um time feed, que tem um tempo para se alimentar? Então são conceitos que vinham vigorando e os artigos científicos atuais vêm derrubando. Por que o ser humano tem que comer tanto de 3 em 3 horas? Qual é o grande problema de se alimentar com uma frequência menor, mas com uma qualidade maior? Então, nesse sentido de você rever o que está acontecendo, nos próprios livros de nutrição, nos próprios livros de medicina, há muita contestação de artigos científicos recentes. Uma coisa que está hoje na moda falar é do jejum intermitente, né? Que é um time feeding que os estudos começaram a partir do mês do Ramadã dos muçulmanos e viram que eles melhoravam demais a sensibilidade da insulina, melhoravam muito a questão do diabetes, melhoravam a obesidade. Começaram a estudar. E os estudos são bem concisos, são marcantes, precisos, cirúrgicos, que mostram uma melhora. E isso quebra um paradigma de que tinha que comer de 3 em 3 horas. E veja bem, da manhã era a principal alimentação. A principal refeição. Eu faço jejum intermitente tem uns 3 anos. Não tomo café e estou vivo, não vai cair nenhum braço meu. Não estou falando que todo mundo tem que fazer, obviamente não é isso. Obviamente que há indicação de alguns casos de se comer de 3 em 3 horas, não está errado, mas precisa de um acompanhamento especializado, é somente isso. Você faz assim, as dietas da sua cabeça, gente, eu preciso emagrecer em uma semana, eu vou fazer uma dieta aqui que eu criei, isso pode até te causar problemas. Com certeza, né? Essas dietas malucas que você cria, vê na internet, né? Digita no Dr. Google e acha que ali vai ser a solução dos seus problemas, não é bem assim. A preocupação maior que eu tenho hoje com um paciente que chega na minha frente, muita gente fala, meu açúcar está alto, meu açúcar está baixo, isso é uma preocupação. A maior preocupação que eu tenho é com um hormôniozinho que o pâncreas produz para metabolizar os açúcares, que chama insulina. A resistência insulínica, o aumento da insulina é que me leva a uma grande preocupação, porque a insulina é um hormônio de armazenamento. É um hormônio que vai aumentar meu processo de formação de adipócito, que são as células de gordura. Então, você fazer um cardápio, fazer uma alimentação com nutricionista, que seja direcionado para rever os picos de insulina que aquela pessoa possivelmente pode ter durante o dia, isso é crucial, tanto para a longevidade, quanto para a obesidade e para diminuir os processos inflamatórios crônicos. Porque aquela inflamação aguda, que você bate o dedão, dá uma martelada no dedo, que incha, que dói, aquela você vê. Mas a inflamação do seu corpo crônica, que são o aumento das interleucinas 1, interleucina 6, TNF-alfa, são alguns fatores que nos interessam, essa ninguém vê. É essa que infarta, é essa que dá o acidente vascular encefálico, é essa que vai te matar cronicamente, é essa que desregula a apoptose das tuas células e vai fazer ter câncer mais precocemente. Então, a manutenção dessa inflamação, que às vezes é desencadeada pelo excesso de insulina, é um dos focos do nosso tratamento. Doutor, no começo da nossa entrevista, eu acho que o senhor falou sobre gordura abdominal. Isso, a gordura abdominal visceral. Isso me chamou muita atenção, entendeu? Não por nada, mas me chamou. Eu queria que o senhor explicasse mais a respeito. Hoje em dia, Paula, eu tenho um instrumento muito importante, né? O médico é sempre visto com um instrumento ao redor do pescoço, que é o estetoscópio, para fazer a ausculta cardíaca, pulmonar, abdominal também. Mas hoje o meu instrumento, eu fui lá na costureira e peguei a fita métrica dela. Hoje a fita métrica da costureira é um aliado para mim. Eu medi a circunferência do abdômen, ele vai me predizer o quanto de gordura possivelmente aquela pessoa tenha dentro dele, ao redor dos órgãos, que é a chamada gordura visceral. Então há uma relação entre a quantidade de gordurinha do espaço que tem aqui abaixo da pele com o que tem lá dentro. Aí começou, os livros mais antigos de medicina traziam 102 centímetros para os homens, 94 para as mulheres, isso foi diminuindo, 88 para as mulheres, os homens foram diminuindo.
para 94. Hoje o consenso de 2013 do pessoal da diabetes já fala em circunferência abdominal de 80 centímetros para as mulheres e 90 centímetros para os homens. Então está cada vez mais apertado. Está funilando, né? Está funilando, mas isso é uma garantia de que eu vá ter uma segurança de menos gordura interna, que é a tal da gordura visceral. Quando eu comecei a medicina, fazer faculdade de medicina, bons anos atrás, a gente falava muito em IMC. Hoje é um dia que é um índice que é importante, tem seu valor, mas perdeu o parâmetro, porque eu não sei o quanto daquele IMC é gordura, é músculo, é água e é osso. Doutor, o senhor falou aí sobre homens e mulheres, era inclusive uma pergunta que eu ia lhe fazer a seguir. A gente sabe que nós mulheres sofremos muito de desequilíbrio hormonal, né? Perfeito. Tem a questão da TPM, logo depois vem a menopausa, tem o hipotiroidismo, que é uma doença que atinge mais mulheres e tudo. Nessa questão da longevidade humana, doutor, tem assim como o senhor dizer, não, o homem, se ele se cuidar, se ele vier comigo, for no nutricionista, fazer tudo direitinho, fazer educação física, ele vai viver mais do que a mulher, se ela fizer tudo isso por causa do desequilíbrio hormonal ou não tem? Não. Você fazendo correção dos ambos desequilíbrios hormonais, gêneros específicos do homem e da mulher, a proporção de sobrevida, a taxa de morrer menos, ela vai ficar igual. Obviamente que vocês mulheres perdem da gente porque vocês têm mais hormônios para controlarem, vocês sofrem mais influência. Mas, em contrapartida, Paula, a gente está vivendo uma epidemia de homens jovens com testosterona baixa. Verdade, a gente tem isso não é bomba, isso não é bomba. Nós estamos vivendo uma epidemia. E aí, quando eu fiz faculdade de medicina, ninguém conseguia explicar por que testosterona baixa no homem jovem. Porque está obeso. Mas onde que está o problema? Qual é o problema do metabolismo? Bioquimicamente, qual é a molécula que está alterada? Isso foi uma teoria de doutorado de um cientista chamado Cohen, em 2001, que ele, pela primeira vez, relaciona o aumento de insulina, que bloqueia lá no cérebro um neuropeptídeo. Esse neuropeptídeo vai estimular menos o testículo e vai produzir menos testosterona. Então o cara chega lá no meu consultório, o paciente, doutor, minha testosterona está muito baixa. E o último sintoma é sexual. A testosterona ela é cardioprotetora. Tem um trabalho de 2015 americano que mostra que quanto maior a testosterona, menor a severidade do infarto agudo do miocárdio. Isso é um assunto até para os cardiologistas. Bom, verdade. Então, assim, ele chega, doutor, que tem que subir minha testosterona. Eu falei, não é tomar testosterona, não é passar testosterona. Melhore sua insulina, melhore sua alimentação, vamos fazer um plano com o nutricionista, Legal. Vamos fazer uma dieta adequada e estímulo de atividade física. Doutor Abinader, eu queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente, muito obrigada por dispor do seu tempo para estar falando aqui a respeito desse assunto que é tão rico. Obrigada, viu? Obrigado, Paula, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer, bom dia para todos. Gente, nós vamos... Legal, né, o assunto? Eu adoro quando a gente fala de saúde aqui no programa. Nós vamos seguindo para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente vai falar de uma coisa que é tão boa quanto, sobre relógios. Relógios com bom preço, de qualidade. Dica para você aí de casa. Daqui a pouco voltamos.